E aí, pronta para voltar e fazer umas questõezinhas de cultura organizacional? Quero você gabaritando a prova da FGV, hein? Simbora, vamos fazer mais questão. FGV FunSaúde Analista 2021. A Secretaria de Saúde do Ceará estabeleceu que, para fins de padronização, todos os funcionários devem utilizar apenas camisas brancas e calça jeans. O nível da cultura organizacional associado a essa medida é denominado de, nível da cultura. Temos 3: artefato, valores e pressupostos básicos. Beleza? Nível mais superficial, afinal ele está falando aqui de calça jeans, de uniforme, né? É o artefato. Então, gabarito aqui, a alternativa A. Próxima questão. Analista 2018. Em relação ao conceito de cultura organizacional, assinale a afirmativa correta. Alternativa A. Abrange os elementos não observáveis, como histórias e heróis. Gente, de fato, abrange elementos não observáveis. Só que histórias e heróis são elementos observáveis, são artefatos. Então, aqui a alternativa está errada, né? E até interessante destacar isso porque quando a gente olha para a classificação do Edgar Schein, ele classifica, né, histórias, heróis dentro dos artefatos, né? Dentro dos artefatos, que são os elementos mais visíveis. Mas se a gente considera ali a classificação do Maximiano, né, que é o autor que não é adotado pela Fundação Getúlio Vargas, seria uma classificação específica. Isso é um ponto interessante. Vou até voltar aqui no slide para você ver, mas quando a gente mostra a classificação do Maximiano, ele classifica aqui as histórias, mitos e heróis como um segundo nível. Só que o Edgar Schein, ele bota tudo isso aqui como dimensão de artefatos. E aí volto a dizer a importância, né, de você conhecer a doutrina que a sua banca adota. Porque se você não conhece, você talvez ficasse com dúvida, né? Poxa, histórias e mitos, será que é um elemento observável? Será que não é um elemento não observável, né? Se você conhece só a doutrina do Maximiano, você talvez ficasse até achando que é um elemento não observável. E aí marcaria isso como correto, né? Então, não, né? Segundo Edgar Schein, histórias e heróis são artefatos. E é isso que você tem que levar para as provas da FGV, beleza? Vamos ver a B. Representa apenas os aspectos tangíveis? Não, não é apenas aspectos tangíveis. Tem aspectos tangíveis e intangíveis. Vamos ver a C. Consiste em características únicas e imutáveis? Não, gente. A gente sabe que cultura é difícil de mudar, leva tempo, é caro, mas pode sim ser mudada. Então é incorreto dizer que a cultura é imutável. Vamos ver a D. Possui como essência os pressupostos básicos e crenças estabelecidas pela organização. De fato, a essência da cultura, aquela mais íntima, né, são os pressupostos básicos. Então, parece o nosso gabarito. Vamos ver a E. Manifesta-se fundamentalmente em organizações da indústria criativa. Não, gente. Na verdade, a cultura organizacional está presente em qualquer tipo de organização. Então, não está limitada a um tipo de indústria ou setor. Gabarito, a alternativa D de dado. Vamos em frente. FGV e ISS Cuiabá, auditor 2016. Cultura organizacional se refere ao padrão partilhado de crenças, suposições e expectativas tidas pelos membros da organização. Nesse sentido, assinale V para verdadeira e F para falsa. A cultura organizacional objetiva abrange o estilo e orientação de liderança frente aos valores. Então, cultura objetiva, né, a parte mais visível. Estilo e orientação de liderança frente aos valores, né? Não, gente, quando a gente fala em valores, estilo de gestão, a gente já está no nível mais subjetivo. Então, isso aqui está incorreto. Vamos para a próxima. A cultura subjetiva, ou seja, que não é visível, né? Se refere aos artefatos, já está errado. Né? Se falou em artefato, você está falando na cultura objetiva, na cultura visível. Então, isso aqui está falso. Os heróis organizacionais representam o que a empresa defende e estabelece um modelo comportamental. Exatamente isso, né? Os heróis, eles têm esse papel, eles são importantes para a cultura organizacional porque eles personificam, né? Eles dão uma carinha para tudo que aquela empresa acredita, para tudo aquele comportamento que ela espera dos empregados. Porque tem a história do funcionário do mês. Porque a empresa é boazinha? Não, né, gente? É porque existe uma intenção, né, de você reforçar que os outros empregados entendam que o que
que o que a empresa espera deles é o comportamento do funcionário do mês, né? Que seja tão dedicado quanto o funcionário do mês, que se empenhe tanto quanto o funcionário do mês, né? Então, é justamente você deixar claro aquilo que você valoriza para que todos os demais se espelhem naquele comportamento. Então, é exatamente isso. Os heróis, eles criam esse modelo comportamental. Então, ficou falso, falso, verdadeiro. Está aqui. Falso, falso, verdadeiro. Gabarito. Alternativa é. Gente, só para finalizar a aula, deixa eu destacar aqui uma pegadinha que vez ou outra a FGV gosta de cobrar, né? Eu já até falei sobre isso, mas separei alguns slides, separei algumas questões só para a gente reforçar isso, tá? Cultura é diferente de clima. Cultura é uma coisa, clima é outra coisa, tá? O clima, ele é um dos elementos que compõem a cultura. Então, cultura é muito mais ampla, é muito mais perene, né? É difícil de mudar, né? Ela é intrínseca, tem elementos visíveis, tem elementos invisíveis, é tudo que a gente estudou. Clima é um negocinho de nada, é a percepção dos funcionários sobre o ambiente de trabalho. Se naquele momento, né, se as pessoas estão gostando de trabalhar, se elas não estão gostando de trabalhar naquele local, qual o sentimento delas em relação aos seus colegas, ao seu chefe. O clima, ele é muito mais volátil, né, muito mais volátil, ele é muito mais, oscila muito mais do que a cultura. Então a cultura é algo mais perene, longo prazo. Clima muda quase todo dia, muda com uma velocidade muito grande, né? Se você, por exemplo, fizer uma pesquisa de clima, logo após dar um aumento, né, o clima vai estar lá em cima, né? E a cultura não vai ter mudado, porque a cultura é demorada, né? Então, clima é mais volátil, cultura é algo mais perene, beleza? Só para a gente reforçar essa distinção, a gente vai ver aqui os conceitos, segundo alguns autores, de clima organizacional. Olha como Hobbes define clima organizacional. O clima organizacional refere-se às percepções comuns que os funcionários de uma organização têm em relação à empresa e ao ambiente de trabalho. Então, como eles percebem a empresa, como eles percebem o ambiente de trabalho, se é um ambiente amistoso, fraterno, né, produtivo, ou se não, é um negócio super ruim, super desagradável trabalhar na empresa, né? Então, são as percepções comuns. O que a galera acha sobre o ambiente de trabalho e sobre a empresa. Enquanto a cultura refere-se a um sistema de significado compartilhado, mantido por membros que distingue a organização de outras organizações. Então, quando a gente fala em sistema de significado compartilhado, perceba que é algo muito mais perene, muito mais de longo prazo, né? Algo muito mais demorado para ser modificado. Aqui, percepção muda o tempo todo, então aqui é algo mais volátil. Tá bom? Então, tem essa distinção. Clima é apenas um dos elementos da cultura e ele é muito volátil, né? Cultura não, é mais perene, é difícil de mudar, é demorado. Beleza? Vamos fazer algumas questões só para a gente reforçar o conceito de clima também. FGV IBEL Analista 2021. A equipe de recursos humanos da IBEL é encarregada de realizar uma pesquisa com os colaboradores da empresa. Essa pesquisa, conforme recomendado pela diretoria, tem o intuito de identificar a percepção dos colaboradores sobre o ambiente de trabalho. Percepção sobre o ambiente de trabalho. Assinale a opção que indica o objetivo da pesquisa. Gente, a pesquisa é para ver o clima, né? Identificar o recrutamento social. Não tem nada a ver com recrutamento. Recrutamento é você chamar a galera para trabalhar na sua empresa. Não tem nada a ver. Estabelecer uma seleção interna? Não. Seleção interna é para você escolher uma pessoa para prover um cargo, né? Dentro da empresa. Não tem nada a ver. Avaliar o clima. Sim, falou em percepção dos colaboradores sobre o ambiente de trabalho. Você está falando sobre clima. Você quer saber como é que está o clima. Estudar tempos e movimentos? Não, tempos e movimentos é um estudo muito próprio da administração científica, para você entender ali as etapas, quanto tempo demora para fazer cada procedimento. Tá? Não tem nada a ver com o que está sendo proposto no enunciado. Definir a reengenharia? Não, reengenharia é uma técnica que a gente utiliza para promover grandes saltos de qualidade, né? Ou para redesenhar totalmente um processo. É uma mudança drástica na forma de a empresa gerir seu negócio, realizar um processo, tá bom? Então, o gabarito é mesmo C, porque ele está fazendo uma pesquisa de clima. Mais uma questão, Codemig Analista 2015. O clima e a cultura organizacional são temas de grande interesse entre acadêmicos e gestores de recursos humanos. Mas, embora guardem semelhanças, esses conceitos também apresentam diferenças relevantes.
Um profissional de gestão de pessoas deve saber distinguir esses conceitos e monitorar tanto a cultura como o clima. São características do clima. Beleza, vamos ver. Alternativa A. Ter como dimensões valores, práticas, ritos, mitos e heróis. Gente, todos esses aqui são elementos da cultura. Cultura e não do clima. Clima, o que é clima? Percepção comum dos empregados sobre o ambiente de trabalho, sobre a empresa, né? Vamos ver a B. Realizar diagnóstico por meio de métodos qualitativos, prescindindo de escalas psicométricas validadas. Não, gente, na verdade, isso eu gosto muito de falar sobre isso, sobre psicometria, porque tem muita gente que acha que a administração é tipo assim, o cara desenvolve o modelo da cabeça dele. Tava aqui, tal, sem nada para fazer, criei um modelo. Não é assim, gente, não é assim. Tudo que a gente estuda aqui nos livros, né, é construído ao longo de vários anos, a partir de escalas psicométricas validadas, a partir de experimentos científicos validados, né? Não é o cara que inventou uma classificação do nada. Não existe isso, tá bom? Então, quando você vai fazer uma pesquisa de clima, para ser uma pesquisa adequada, você, primeiro, não vai criar uma questão do nada. Você gosta de trabalhar nessa empresa? Não é assim que a gente cria questionário, não é assim que a gente faz escala psicométrica, né? Você provavelmente vai utilizar uma escala já validada, porque construir uma escala psicométrica é muito complicado. Normalmente a gente aprende isso lá no doutorado, né? Então é um trabalho complexo. Então um profissional de RH, ao fazer uma pesquisa de clima séria, o que ele vai fazer? Ele vai utilizar um modelo já validado estatisticamente. Por quê? Marcelo, por que é importante validar, ser uma escala psicométrica validada? Para você ter a certeza de que, a partir das respostas àquelas perguntas, você vai conseguir mensurar o que você quer mensurar. Então é isso. Se você quer mensurar clima, você tem que utilizar um conjunto de perguntas certas. Do contrário, você não vai conseguir mensurar o clima. Beleza? Então, é para isso que a gente utiliza escalas psicométricas. Então, quando ele diz que não precisa de escalas psicométricas, está completamente errado. Essa prova aqui, gente, da Codemig é bem interessante porque ela é uma prova específica para analista de RH. Inclusive, exigia formação na área. Então, é uma prova bem mais densa, né? É boa de a gente trabalhar. C. Ser mais abrangente e focalizar o compartilhamento de normas, valores que sustentam as políticas organizacionais. Gente, compartilhamento de normas, valores, tudo isso é cultura. Tudo isso é cultura. Clima é simplesmente a percepção sobre o ambiente de trabalho, se está bom, se está ruim, né? Vamos ver, aqui é D, né? Aqui ficou C de novo, mas é D. Ser formado por percepções compartilhadas pelos empregados acerca do ambiente de trabalho. Percepção compartilhada sobre o ambiente de trabalho. É exatamente esse o conceito de clima. Então não tem que ter erro. Você lembrando o conceito, não tem como errar. Vamos ver a E. Ter padrões de referência criados por um grupo e que passam a influenciar a forma de perceber e pensar dos demais. Aqui os padrões de referência acabam sendo os valores, né? Os próprios heróis personificam esses padrões comportamentais, então são todos elementos da cultura também. O que é clima? Percepções compartilhadas pelos empregados acerca do ambiente organizacional e a empresa, né? Então o gabarito aqui é D, que é um Dzinho, né? Vamos para a próxima. FGV, assistente 2013. A avaliação do clima organizacional permite que os gestores identifiquem características importantes referentes aos relacionamentos das pessoas e ao ambiente de trabalho. Com relação ao tema, analise as afirmativas a seguir. 1. Permite ao gestor dimensionar e adequar a força de trabalho à demanda. Gente, não, né? Não, por quê? Clima vai ter o sentimento das pessoas, se elas gostam de trabalhar, né? Aqui o que você teria que fazer? Dimensionamento da força de trabalho, uma DFT. Né? Para você fazer... Gente, isso é super complicado, dá para fazer na prática. Inclusive, no estado aqui de Mato Grosso estavam querendo fazer, contrataram consultoria de milhões de reais, mas basicamente para você fazer um dimensionamento da força de trabalho, você teria que ter padronização de pacotes de trabalho, né? Quantas pessoas eu preciso em determinado setor, por exemplo? Como é que você define isso de forma técnica, tá? Fazendo esse instrumento que a gente chama de dimensionamento da força de trabalho. Você vai ver a produção daquele setor, vai dividir o que precisa para realizar cada processo, e essa é a parte mais difícil, porque os processos tendem a não ser tão padronizados na maioria dos setores.
e aí você vai ver o quanto uma pessoa consegue, quantos processos a pessoa consegue realizar ao longo de uma jornada de trabalho regular, e aí você consegue chegar então na quantidade de pessoas que precisam de um setor, que aquele setor precisa. Perceba que não tem nada a ver com o clima, né? Então o dimensionamento da força de trabalho não tem relação com o clima. O clima é o quê? A percepção comum sobre o ambiente de trabalho. Beleza? A gente pode até extrapolando muito e dizer, Marcelo, mas o clima pode afetar a produtividade das pessoas e aí isso influenciaria no cálculo da DFT. Mas não viaja assim não, tá? Por favor, tá? O clima, ele não vai permitir dimensionar a força de trabalho. No máximo, ele vai ter uma influência indireta aí na produtividade. Perfeito? Então, 1 está errado, vamos ver a 2. Permite ao gestor avaliar se a interação das pessoas e a conformação de grupos é positiva ou negativa. Aí sim, né? Saber se as pessoas se dão bem ou não. Permite ao gestor tomar decisões para a melhoria dos resultados da empresa. Tem um pouco a ver, né? Aqui é forçar um pouquinho a barra, mas pressupondo que o clima tem uma influência na produtividade, nos resultados da empresa, e sim, a maioria das pesquisas sugere isso, que empresas que têm um clima melhor, ou seja, são empresas melhores para trabalhar, os empregados estão mais satisfeitos, tendem a ter produtividade maior, logo resultados melhores também. Então, o clima pode sim, uma pesquisa de clima pode sim sugerir ações corretivas no clima para melhorar os resultados da empresa. Então, dá para falar isso, né? É uma relação mais mediada, mas dá para a gente dizer. Então, 2 e 3. Tá aqui, B de bola, né? B de bola. Felizmente, nem teria alternativa só 2 correta, então não teria nem como ter dúvida. Gabarito é mesmo B de bola. Mais uma questãozinha, FGV Senado analista. O clima organizacional refere-se ao ambiente interno, existente entre os membros da organização. O clima organizacional é favorável quando proporciona satisfação das necessidades pessoais dos participantes e elevação do moral, e é desfavorável quando proporciona frustração daquelas necessidades. O clima está intimamente relacionado com, vamos ver, alternativa A, processo de seleção dos integrantes do grupo? Não, gente. O clima está associado com a motivação, com o engajamento, não afeta, né, a seleção das pessoas. B, o grau de motivação dos participantes? Sim, o clima tem sim relação com motivação, com engajamento. C, características extrínsecas à organização, coisas que estão fora da organização? Não, o clima é mensurado pelos membros da organização, então é um elemento da cultura, é um elemento intrínseco da organização. D, treinamento dos integrantes do grupo pertencente à organização? Não, o clima ele não está relacionado intimamente ao treinamento, né? Relacionado com a cultura existente da organização, que em geral compõe um bom clima organizacional. Gente, o clima ele está relacionado com a cultura, mas não tem isso de que em geral compõe um bom clima organizacional, tá? O clima pode ser bom ou ruim, vai depender realmente da organização, do contexto, tá? Então, gabarito é aqui B de bola, porque o clima tem essa relação com a motivação e o engajamento no trabalho, gabarito B. E aí chegamos no final da aula. O que eu espero que você domine ao concluir essa aula? Primeiro, você saiba diferenciar os aspectos visíveis e invisíveis da cultura organizacional, segundo o modelo do iceberg da cultura organizacional, descrever os níveis da cultura organizacional segundo Shen, lembra lá, artefatos, valores, pressupostos básicos, e conceituar os principais elementos da cultura, em especial clima e rituais, tá? Esses 2 elementos aqui são bem importantes porque eles aparecem, normalmente não vai ter uma questão só deles, né? A gente fez algumas de clima, mas isso não é tão comum. O que é comum? É aparecer dentro de uma alternativa fazendo referência a ritual, fazendo referência a clima. E aí você tem que saber esses conceitos para entender a questão e analisá-la melhor. Então, ao final dessa aula, é isso que eu espero que você domine. É sempre um prazer fazer parte da sua jornada até a aprovação. Então, missão concluída, fim de papo. Te espero no nosso próximo encontro. Um forte abraço e até lá. Tchau!